José Eduardo Cardoso tem de se demitir ou de ser demitido. A menos que Dilma queira ameaçar o país com o estado policial petista. Cardoso, já passou da hora de este senhor pegar o paletó e se mandar. José Eduardo Cardoso tem de renunciar ao Ministério da Justiça. Se não o fizer, a presidente Dilma Rousseff tem de demiti-lo. Se nenhuma coisa nem outra acontecerem, então é justo supor que um eventual segundo mandato de Dilma Rousseff pode levar o Brasil a uma kirchnerização à moda da casa. Não é a primeira vez que o ministro da Justiça dá mostras de que se ocupa menos das necessidades do país do que das de seu partido. Desta vez, no entanto, ele foi longe demais. Explico tudo direitinho. Como é de conhecimento de todo mundo, há uma investigação em curso no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sobre a formação de cartel para o fornecimento de trens para a CPTM e para o metrô em São Paulo e no Distrito Federal. De saída, diga-se o óbvio sobre esse caso e qualquer outro. Quem deve, feita a devida apuração e comprovadas as culpas, que pague. A única coisa que não vale é corrupto erguer o braço esquerdo como se fosse herói da resistência. Se vocês procurarem nos arquivos, encontrarão todas as estranhezas que eu vinha apontando nesse caso. Desde o princípio, vazavam informações do CAD, comandado por um militante do PT chamado Vinícius Carvalho, para a imprensa dando conta de que executivos da CPTM e do metrô, com a anuência do governo de São Paulo, estariam envolvidos com o cartel, mas esse mesmo governo nem sequer tinha acesso às informações. Nem sabia do que estava sendo acusado. Uma fórmula foi celebrizada pelo noticiário da TV Globo. A formação de cartel aconteceu nos governos Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, todos do PSDB. A investigação no CAD nasceu de um acordo de leniência assinado pela Siemens, cujos termos também são desconhecidos. E qual a justificativa para o governo de São Paulo não ter acesso às informações? Cinicamente, o CAD, que é subordinado a Cardoso, alegava sigilo. Que sigilo é esse que se faz de vazamentos? Adiante. Muito bem. O órgão apurava a formação de cartel, mas não se falava, até então, de corrupção. Um inquérito também foi aberto pela Polícia Federal. Um certo Everton Ringheimer. Na quinta-feira, a coisa mudou de figura, noticiava o Estadão. Em relatório entregue no dia 17 de abril ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, o ex-diretor da Siemens Everton Ringheimer afirma dispor de documentos que provam a existência de um forte esquema de corrupção no estado de São Paulo durante os governos Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra, e que tinha como objetivo principal o abastecimento do Caixa 2 do PSDB e do DEM. O tal relatório foi anexado ao inquérito da PF. Na denúncia, Ringheimer faz acusações contra 4 secretários do governo do estado de São Paulo, 3 do PSDB, Edson Aparecido, Casa Civil, Jurandir Fernandes, Transportes Metropolitanos, e José Aníbal, Energia, e um do DEM, Rodrigo Garcia, Desenvolvimento Econômico. Cita ainda como próximos ao esquema o senador Aloísio Nunes Ferreira, PSDB-SP, o deputado federal Walter Feldman, Rede PSB, e os deputados estaduais Arnaldo Jardim, PPS-SP, e Campos Machado, PTB-SP. As digitais de Cardoso. E o que é que veio à luz nesta sexta, conforme informou Alana Rizzo na Veja.com. A denúncia do ex-diretor da Siemens não foi entregue ao CAD coisa nenhuma. Era mentira. Quem a encaminhou à Polícia Federal foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele próprio confirmou. Disse que o texto chegou a seu gabinete pelas mãos do deputado estadual licenciado Simão Pedro, secretário de Serviços de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Ocorre que, no dia 11 de junho, memorando assinado pelo delegado Braulio César da Silva Galone, coordenador-geral de Polícia Fazendária da PF de Brasília, dizia que o relatório havia chegado às suas mãos por intermédio do CAD, operação partidária. O leitor pode estar se perguntando, mas que mal há nisso? Pois é. A questão é saber quem é e o que queria o ex-diretor da Siemens. Reportagem do próprio Estadão, da Quinta, informa, em vermelho.
Everton Ringheimer diz em seu texto que, com a ajuda de Simão Pedro, encontrou-se 2 vezes com o presidente do CAD, Vinícius Carvalho, para orientá-lo sobre aspectos importantes do acordo de leniência a ser assinado entre o órgão e a Siemens. O ex-diretor da Siemens revela ainda sua intenção de obter emprego após a denúncia. O acordo que proponho não tem nenhum risco, mas envolve minha indicação para uma diretoria executiva da Vale no médio prazo. O ex-diretor da Siemens pede ajuda do partido. Uma vez instalado o inquérito pelo CAD, os advogados das empresas terão acesso aos autos e poderão identificar que eu sou o delator principal. A pressão deles e de seus mandantes sobre mim será enorme e eu gostaria de contar com o apoio do partido para poder resistir ao assédio. O presidente do CAD foi filiado ao PT por 13 anos e trabalhou na Assembleia para Simão Pedro, atual secretário da gestão Fernando Haddad em São Paulo e um dos parlamentares que mais investigaram o cartel de trens. Por omitir essas relações no currículo, Carvalho sofreu a advertência da Comissão de Ética da Presidência da República. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 20, o CAD informou que o acordo de leniência não é obra só de um executivo, e sim de toda a Siemens. A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, disse que o nome de Ringheimer não consta de seus quadros. Retomo, entendeu, leitor? Desde o começo, o que se tem é uma operação partidária para fazer uma bomba explodir no governo de São Paulo. Observem que Vinícius Carvalho é, um só tempo, chefão do CAD, mas também aquele que passa instruções sobre como formular a denúncia. Para voltar à fórmula consagrada pela reportagem da TV Globo, o objetivo é pegar as gestões Covas, Alckmin e Serra, todos do PSDB. Tudo isso atende pelo nome de Operação Alexandre Padilha, que será candidato ao governo de São Paulo pelo PT. Então você está negando que tenha havido formação de cartel e safadeza, Reinaldo? Eu? Não mesmo. Reitero. Que se apure tudo e, comprovadas as culpas, cana na turma. Quem defende corrupto em nota oficial é o Diretório Nacional do PT, não eu. Se houver ladrões nessa história, que vão lá jogar dominó com José Dirceu e Delúbio Soares na Papuda. Inaceitável é que um ministro da Justiça entre nessa operação, envolvendo-se, inclusive, numa espécie de lavagem de denúncia. Na origem, esse troço todo está viciado desde a origem. O primeiro a pedir investigações sobre formação de cartel foi justamente Simão Pedro. Vinícius Carvalho, que está no CAD, vejam que coincidência. Foi seu funcionário na Assembleia Legislativa, condição que omitiu do seu currículo, pelo que foi advertido pela Comissão de Ética Pública. O tal ex-diretor da Siemens, que se saiba, não entregou um só documento, uma só prova, uma só evidência de envolvimento dos secretários, nada. A denúncia nem está assinada. Mais uma vez, eu não estou pondo a mão no fogo por ninguém. O fato é que uma investigação dessa natureza não pode ser instrumentalizada a serviço de um partido. Nota: nesta sexta, Ringheimer negou que seja o autor da denúncia. Há uma questão escandalosa nessa história toda desde a origem. Quer dizer que a Siemens, que tem negócios bilionários com entes federais, só recorreu a métodos escusos no estado de São Paulo e no Distrito Federal, antes de ser governado pelo PT. Seu acordo de leniência, curiosamente, só atinge gestões de adversários do petismo. Politiqueiro José Eduardo Cardoso atua de forma dedicada e metódica contra São Paulo. No surto de violência que atingiu o estado em 2012, o ministro exerceu um papel lamentável, desestabilizador, que acabou resultando da queda do secretário de Segurança Pública. Nos protestos de junho, este senhor fez proselitismo contra o governo e contra a polícia militar. Quando os manifestantes botaram fogo no Itamaraty, não se ouviu a sua voz. Agora, as digitais do ministro aparecem nessa história da Siemens, confirmando, de resto, o que já se sabia. Diz ter encaminhado pessoalmente à Polícia Federal a denúncia de um sujeito que atua, é visível, como esbirro do PT. Cardoso não tem a isenção e a seriedade necessárias para continuar à frente do Ministério da Justiça. Estados democráticos exercem seu poder de vigilância, investigação e polícia para manter a ordem e coibir os faltosos.
Estado policial é outra coisa. Seleciona alvos e arma com os piratas para destruir adversários. Os cretinos logo gritam: ah, não pode investigar tucanos. Quando há motivos, pode e deve. Que as investigações tenham curso e que se apure tudo. Só que o CAD e o Ministério da Justiça não podem atuar como polícia política do PT. É um absurdo que Carvalho continue a chefiar o órgão. O CAD se transformou num órgão de chicana partidária, a serviço da guerrilha eleitoral. Texto publicado originalmente às 6h21, por Reinaldo Azevedo.